Brasília na semana que vem. E claro que na sexta-feira amanhã, portanto, tem toda essa convocação para uma greve geral de diversas categorias aqui no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a Tayana de Oliveira vai trazer informações para você, ouvinte da Band News FM. Claro que o foco para a gente também é a questão do serviço público, dos ônibus, vão circular, não vão, metrô, trem, barca. Pelo que a gente tem de informação, o Sindicato dos Rodoviários aqui da cidade do Rio de Janeiro já informou que vai aderir. Mas na paralisação, chamada também de greve geral no mês de março, a adesão não foi tão grande. É uma categoria que tem aí diversas lideranças, então a gente vai acompanhar com a cobertura especial da Band News FM desde as primeiras horas amanhã, cedinho, aqui no Notícias da Manhã. Você que interage com a gente vai participar também da programação especial da Band News FM desde as 5h40, como a gente está fazendo agora, prestando serviço para você. Daqui a pouquinho outros detalhes. Já os trabalhadores dos Correios entram em greve por tempo indeterminado. Entre os motivos da mobilização está a possibilidade de privatização e de demissões, além do já anunciado fechamento de agências em todo o país. A empresa de Correios e Telégrafos afirma que teve prejuízos de 2 bilhões e 100 milhões de reais em 2015 e no ano passado de 2 bilhões também. Por falar em números, Francine, o Mato Grosso tem um novo milionário. Achei que era do Rio de Janeiro. Um sortudo de Jaciara, no interior do estado, acertou sozinho as 6 dezenas da Mega Sena acumulada e vai levar, se segura aí pra você não cair pra trás, vai levar pra casa 101 milhões de reais. É muita Convidativo, coisa, né? Mas não dá pra desanimar, né, Francine? Quem sabe, né? Talvez você tenha feito uma quina. Os números sorteados ontem foram 12, 16, 30, 52, 53 e 58. Vamos repetir? 12, 16, 30, 52, 53 e 58. Quase que a Francine perdeu a voz. Fiquei até nervosa. Tá nervosa. Vou até beber já. um café, 101 milhões, né, Mário? Mas 188 apostadores fizeram a quina e vão receber pouco mais de 40 mil reais. Tá bom. Esse dinheiro já estava excelente, hein, Agatha Meirelles? Bom dia. Dia, Mário, já resolvia boa parte dos nossos problemas. Dia, Fran, dava até para dividir aqui entre a gente alguns ouvintes que tava bonito, né? Mas exatamente, já que a gente fazia uma festinha pros ouvintes. Já que Baladeira, viu? Baladeira, gosta de uma festa. Já que não foi o caso nem na quina, nem na cena, tá brabo aqui pra mim, mas também nem joguei, né? Vamos falar do trânsito aí no centro de operações, o que você observa? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem sim? Olha, Mário, tá brabo no trânsito também. Linha vermelha já apresentando complicações logo de manhã no sentido centro da cidade, da altura de Duque de Caxias até a chegada ao aeroporto Galeão. Observo retenção. Depois, mais à frente, tem trânsito intenso, mas ainda sem registro de retenção. O motorista precisa redobrar a atenção porque chove em alguns trechos da via. A melhor alternativa nesse momento é a Avenida Brasil, que apresenta boa movimentação em direção ao centro da cidade. Há um pouco de lentidão na altura de Ramos, mas depois o motorista encontra boa movimentação, Fran. Pois é, e tem ouvinte, Agatha, que mandou uma mensagem aqui que talvez mude as condições ali da Avenida Brasil. O José Lafayette falou que para os motoristas ficarem atentos, porque um carro acabou de bater em uma das muretas da Avenida Brasil, ali na pista central, no sentido centro da cidade, na altura de Bom Sucesso. Então, atenção, motorista que estiver passando pela Brasil antes de Bom Sucesso, se você já puder acessar a pista lateral, vai fazer melhor negócio, porque tem um acidente ali agora na pista central, envolvendo um carro que bateu na mureta. Informação de momento do ouvinte aqui da Band News FM. Eu quero mais um destaque do centro de operações com a Agatha. Mário, ainda sobre vias expressas, linha amarela, apresentando boa movimentação nos dois sentidos e é uma boa alternativa para seguir em direção ao centro da cidade. O motorista que puder, por conta desse acidente informado pelos nossos ouvintes, opte por descer na linha vermelha para chegar ao centro da cidade com boa movimentação, Fran.
E reforçando aqui, lembrando, agora sim estamos ao vivo. Dá tchauzinho lá, Mário. Opa! facebook.com/Band News FM Rio. Você pode acompanhar a nossa transmissão, interagir conosco, ver a bela camisa abacate do Mário. Abacate. Deve ser essa cor. Eu também tô com um casaquinho verde, ó. A gente nem combinou. Mas ser um verde mais... Um verde alface? Não, alface. Não, mas é um verde couve. escuro. Nem existe essa cor. Mas tá bonita também. Só penso em comida sempre, né? Até na hora de falar de cores. Mas vamos lá, a participação dos nossos ouvintes. Eu falando de comida e eles falando de chuva. O Anderson de Nova Iguaçu falou que já está chovendo lá em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Então atenção aí, pessoal com guarda-chuva aposto. A Andréia também, aqui querendo saber da greve, a gente já abriu o programa falando aí sobre o assunto com relação aos Correios e vai, ao longo do dia, trazer outras informações. A Ana Goulart também assistindo a nossa transmissão no Facebook Live. O Kelvin, a Verônica, o Marvio Machado, bom dia para você também. Todos juntos aqui, ligadinhos na programação da Band News FM. Sueli Silva, dupla dinâmica. Valeu, obrigado. Mas somos aqui mais que uma dupla, somos um time. Tem a Ágata, tem a Tayana já na redação, Mariana Passos daqui a pouquinho, trazendo outros detalhes. Dá mais uma informação do trânsito aí pro ouvinte da Band News FM, Ágata. No centro da cidade, Francisco Bicalho já apresentando lentidão no sentido Cidade Nova, um pouco de lentidão também no viaduto do gasômetro, ainda no centro, Avenida Presidente Vargas com boa movimentação no sentido Candelária, um pouco de retenção na altura da Central do Brasil, mas depois desse trecho sem registro de lentidão, Mário. Ágata, a nossa ouvinte aqui... Deixa eu ver aqui, acho que foi a Nazaré. Aqui na freguesia chove fraco. O Hércules Vale também tá ligadinho na Band News FM Rio de Janeiro 90.3. Também aqui a participação do Anderson Nascimento. Tô aqui pertinho de vocês na Praia do Flamengo. Um abraço para você também. E vamos falar agora sobre um acidente que aconteceu grave, também com a participação de ouvinte que mandou mensagem no finalzinho da manhã. Por volta de 11h50, 10 para meio-dia, né, Francine? Um acidente no Grajaú, impressionante. As imagens lá no nosso site, bandnewsfmrio.com.br. Uma banca de jornal foi atingida, o jornaleiro estava dentro, foi um dos feridos. Renan Schwind, conta pra gente. É grave o estado de saúde dos dois homens atropelados por um ônibus no bairro do Grajaú, zona norte do Rio. O acidente ocorreu nesta segunda-feira, na esquina das ruas Teodoro da Silva e Alexandre Calaza. As vítimas estavam dentro de uma banca de jornal que foi atingida pelo coletivo. Uma delas foi identificada como Luigi Spizzi e, de acordo com a família, ele é o proprietário da banca. Ambos permanecem internados no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro. O ouvinte Fernando Lima, que estava próximo ao local do acidente, relatou o ocorrido. Eu estava no meu escritório e eu escutei o barulho, os fios todos balançando e todo mundo desceu para correr para ver aqui. E o Luiz, assim, um cara que a gente conhece há muito tempo, tá ali. Eu não sei qual é a situação. Aparentemente ele tá vivo, mas tá preso. A banca tá por cima dele. Pois é, e violência também no complexo do Alemão, como a gente havia falando já na abertura do jornal, e o Mário vai dar continuidade agora, muitos casos, né, Mário? Pois é, no dia do enterro de um adolescente de 13 anos, Francine, outro jovem morreu baleado no conjunto de favelas da Zona Norte. Vamos trazer detalhes com o Lúcio Castro durante toda a madrugada, fazendo reportagem aqui para a rádio também, para Band, e na tela do Band News TV você vai acompanhar as informações. Bom dia, Lúcio. Oi, Mário, bom dia. Felipe Farias Gomes de Souza tinha 16 anos. Ele estava no segundo ano do ensino fundamental e foi assistir ao protesto após sair da escola. A família diz que ele planejava seguir a carreira militar. O jovem ainda foi socorrido, mas morreu no Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier. Felipe foi atingido na nuca por um tiro de grosso calibre no Beco do Borracheiro. Um amigo estava com ele e conta que ambos assistiam ao protesto contra os recentes atos de violência. Os tiroteios se tornaram constantes desde que começou a instalação de uma cabine blindada na Praça do Samba. A vigilância no complexo do Alemão segue reforçada por diversos agentes de UPPs e pelo BOPE. Durante o protesto, um ônibus só não foi incendiado porque os manifestantes foram impedidos. O clima de tensão surgiu há quase uma semana. Até as aulas na comunidade chegaram a ser suspensas. Na lista de mortos ainda aparece outro adolescente, Paulo Henrique de Oliveira, de 13 anos. Os moradores fizeram o protesto depois do enterro dele. A região, na zona norte da cidade, tem cerca de 15 favelas.
Volta com você, Mário. Ok, Lúcio. E outros detalhes também de mais feridos na manifestação no Alemão com o César Cavalcante. Nesta quarta, moradores fizeram um protesto na estrada da Itaoca, uma das principais vias da região. O ônibus foi depredado e 2 jornalistas independentes ficaram feridos com bala de borracha. O ato aconteceu após o enterro do adolescente Paulo Henrique de Oliveira, de 13 anos, morto por uma bala perdida. Um ouvinte falou em confusão no momento do protesto. Um bando de gente que provavelmente se aproveitaram da manifestação, que eram pessoas encapuzadas, tomaram conta de um ônibus, começaram a apedrejar esse ônibus, começaram a tacar pedra em carros e motos populares que estavam passando, e foi aquela confusão, carro voltando pela contramão, desespero total. Os conflitos dos últimos dias também vitimaram quem não estava na comunidade. Um ouvinte que preferiu não ser identificado disse ter sido atingido de raspão por uma bala perdida, enquanto trabalhava em uma unidade de saúde. Eu estava ouvindo os disparos, o barulho dos tiros, eu ainda pensei assim, vou sair daqui logo que está na reta, só foi dar uns 2 passos quando eu senti que passou do meu braço esquerdo em direção para o direito e raspou. Se eu talvez tivesse dado mais alguns passos, ela poderia ter batido no meu peito. O Ministério da Justiça analisa o pedido do governador Luiz Fernando Pezão para que a Força Nacional de Segurança atue no patrulhamento de pontos estratégicos do Rio. Pois é, já esse processo de ocupação em favelas não está surtindo efeito. Essa questão da violência, do tiroteio, em menos de uma semana, quantas vítimas, né? 2 jovens mortos, né? Num intervalo aí muito pequeno, de 24 horas, né? Um pouco mais talvez, porque o rapaz foi enterrado ontem, tinha sido baleado anteontem, agora esse caso de ontem, outras pessoas feridas. Pessoas dentro de casa, a caminho do trabalho, chegando na residência e vítimas da violência. Pois é, tá muito difícil a situação lá no Complexo do Alemão, a gente volta a falar sobre o assunto. Mais de 10 vítimas, né? 12 vítimas, se não me engano, com 5 mortes pelo menos nos últimos dias. Lá no Complexo do Alemão. São 5 horas e 55 minutos, agora a gente vai falar de estradas. Estradas. 996236060 tem participação sim dos nossos ouvintes falando sobre as estradas de trânsito com um pouquinho de lentidão na Washington Luiz no sentido centro, no entroncamento da linha vermelha. Então tá aí, quem passou a informação pra gente foi o ouvinte final de telefone 5460, mas falou que ao longo da BR-040 não tem dificuldade. O Luiz Henrique no Facebook Live, na nossa transmissão pela internet, tá saindo do Fundão a caminho do trabalho em Maricá. Também vai pegar uma estradinha, né? Vai pegar aí Ponte Rio-Niterói, vai pegar... 106, 104. Isso, vai pegar um caminho bom, né? E a gente pode também atualizar, falar sobre esse trecho para o nosso ouvinte, Agatha Meirelles. Mário, na BR-101 Norte, trânsito livre nos 2 sentidos da via, Ponte Rio-Niterói e Panorama é o mesmo. Então, nosso ouvinte Luiz vai encontrando boa movimentação, 13 minutos é o tempo de travessia na Ponte Rio-Niterói. Mas há problemas na BR-040, além dos já informados pelos nossos ouvintes, como esse trânsito ali no entroncamento com a linha vermelha, reflexo do trânsito na linha vermelha, por ali não há registro de acidentes. Mas no trecho de serra, na altura do quilômetro 92, no sentido Rio, o trânsito está em meia pista por conta da queda de uma barreira na via, então os motoristas precisam redobrar a atenção nesse trecho. Apesar disso, é boa movimentação no restante da rodovia e visibilidade boa também. Ô, Agatha, só repete por gentileza, essa informação de queda de barreira foi em que via e que ponto? Na BR-040, na altura do quilômetro 92, no sentido Rio, isso é já na descida da Serra de Petrópolis, Mário. Já na descida da Serra de Petrópolis. Ontem a gente também teve problema por lá, não sei se foi no mesmo ponto. Não, foi na altura do quilômetro 87, foi a queda de uma árvore. A gente falou sobre isso durante os noticiários locais, mas foi um pouquinho antes desse trecho e foi no sentido Juiz de Fora, Mário. Então tá aí as informações dos nossos ouvintes. Claro, agradecendo aqui a todos, também o José Lafayette, pedindo pra gente falar e também de trazer informações da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Duque de Caxias, claro, a gente aqui traz informações de todas as regiões do Rio de Janeiro. O Léo Nascimento, no transmissão do Facebook Live, ele é caminhoneiro de Minas Gerais, todo dia ouvindo a gente e acompanhando de pertinho as informações das estradas com a Agatha Meirelles. São 5 horas e 57 minutos, 5h57. Vamos falar agora sobre turismo também no Rio de Janeiro, porque
a atividade terá aí um incremento. Algumas novidades foram anunciadas ontem durante uma reunião que a Luísa Muttoni acompanhou. Depois da sequência de grandes eventos dos últimos anos, como Olimpíada e Copa do Mundo, os setores de hotelaria e turismo do Rio de Janeiro têm o desafio de manter ocupados os mais de 50 mil leitos da cidade. Por isso, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio e a empresa de turismo da capital fluminense, a Rio Tour, lançaram a campanha Vem Pro Rio, que tem como objetivo atrair os turistas brasileiros para a cidade maravilhosa. A ação deve começar no segundo semestre do ano, mas os materiais da campanha já estão nas ruas da cidade e estampam a figura de cariocas emblemáticos, como o Gari Renato Sorriso, símbolo do carnaval. Foram lançadas também subcampanhas com diferentes focos. Uma delas é o Rio de Janeiro a Janeiro, que consiste na criação de um calendário temático com diversos eventos voltados a um mesmo setor a cada mês. Outro projeto é o Meu Bairro Encanta, com eventos que levam o melhor de cada bairro da cidade para a população. O objetivo é valorizar regiões não tão frequentadas pelos turistas, como as zonas Oeste e Norte, e também incentivar o carioca a conhecer a própria cidade, conforme conta o presidente da ABIH, Alfredo Lopes. Nós vamos formar comissões nos bairros para dizer, olha, eu acho que o melhor do nosso bairro é a feijoada do Amaral. Divulgar isso para quando os turistas cheguem aqui, fomente o turismo a esses locais e também de bairros para bairros. O negócio é circular pessoas. Para o presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, a iniciativa é positiva para o mercado hoteleiro. Rio de Janeiro hoje é completamente diferente há um ano atrás. Isso a gente tem que agradecer realmente ao legado olímpico. Temos aí mais de 58 mil leitos disponíveis para todos os gostos, todos os bolsos, com muito conforto. Então, o que a gente precisa é comunicar isso. Segundo dados da associação, mais de 60% dos turistas que vieram ao Rio no ano passado eram brasileiros. Os estados de São Paulo e Minas Gerais correspondem a 40% dos visitantes da cidade. A campanha deve custar em média 200 milhões de reais e parte do aporte é da iniciativa privada. São 6 horas em ponto. Já já a gente vai trazer informações para você sobre as categorias, né, que pretendem fazer paralisações amanhã aqui no Rio de Janeiro e outros detalhes da nossa programação com informações do trânsito, outras notícias do Rio de Janeiro, mas antes a gente vai entrar em forma. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Oferecimento Assim Saúde, a maior rede própria de hospitais no Rio. Ligue 2102-9797. Camila, as pessoas têm a seguinte dúvida. O que é melhor para quem quer emagrecer? É pegar uma atividade e colocar ali todas as forças nela e fazer aquela atividade várias vezes por semana, e incrementando o tempo? Ou é melhor variar, estar em movimento, seja lá qual ele for, ou pegar uma atividade e falar, não, é nessa aqui que eu vou? Olha, Renata, a gente, dependendo da variação, ela pode ser super bem-vinda e complementar. Então, uma pessoa que nada e que corre, uma pessoa que nada, corre e pedala, uma pessoa que faz uma musculação ou um fortalecimento e faz um esporte, uma bicicleta, um esporte aeróbico ou algum esporte coletivo, ela pode ser sempre bem-vinda à variação. Mas o mais importante é você evoluir dentro de uma atividade. E isso dá muito prazer, porque não é só, é uma das coisas que acaba te prendendo para a volta da atividade. Você vê que você melhorou, você vê que você evoluiu, você vê que você está mais eficiente, ou até que você carrega mais peso, muita gente gosta disso, ou que você aguenta mais tempo. Então, se você correr uma vez na semana, aí outra se faz fortalecimento, outra você entra na aula de zumba, aí você vai jogar tênis. Então, assim, a sua corrida, provavelmente, você não vai evoluir dentro dela, entendeu? Então, primeiro é importante você coordenar o que você gosta, o que você quer fazer e aonde você quer melhorar, aonde você quer se aprimorar. Eu acho que tem que sempre juntar o querer com aonde estão as suas deficiências para saber o que você tem que trabalhar, porque todo mundo tem deficiências, ou então quais são os seus pontos mais fracos e que você pode melhorá-los
para você evoluir dentro daquela atividade. Se a pessoa tem medo de enjoar, né, ela não gosta ali daquela mesmice, então ela defina algumas poucas atividades, porque senão é como se ela fosse iniciante, principiante, sempre o tempo todo. E aí ela também não colhe os frutos do emagrecimento, que é o que ela quer, é mais ou menos por aí? O grande lance é que hoje as pessoas gostam muito de fazer essas aulas, experimentar aulas em todos os lugares. Então, assim, escolhe uma e aí coloca uma meta. Uma vez por semana você vai experimentar vai dar uma passeada, vai dar uma transitada e ver o que consegue. Dúvidas? Mande aqui em informa@bandnewsfm.com.br. Jornal Band News Rio, notícias da manhã. Oferecimento PUC, ensino e extensão PUC Rio, conhecimento para a vida. Seis horas 3 minutos, a Justiça do Rio estabeleceu o prazo de 90 dias para que o Rio Ônibus coloque em circulação na capital 196 coletivos climatizados. Antes disso, o representante do sindicato deverá apresentar em 30 dias documentos que identifiquem medidas comprobatórias da aquisição da frota. A juíza Luciana Lozada determinou ainda que a Prefeitura do Rio de Janeiro instaure no prazo de 24 horas um procedimento administrativo revisional da tarifa com base no estudo que foi realizado pela empresa Ernst Young. Ao secretário municipal de transporte do Rio de Janeiro, a juíza estipulou o prazo de 10 dias para elaborar o cálculo de reajuste para 2017, tendo como base o ano de 2016. Fernando McDowell deverá apresentar o cálculo à juíza e encaminhar para a decisão final do prefeito Marcelo Crivella. O Rio Ônibus informou que para que toda a frota esteja climatizada, a tarifa deveria estar em R$ 4,20 e R$ 4,30. R$ 4,20 ou R$ 4,30. Na terça, o sindicato pediu na Justiça o reajuste da tarifa dos atuais R$ 3,80 para R$ 3,95, levando em conta a inflação do ano passado. Falando do trânsito, Francine, já tem ouvinte aí falando sobre a situação na RJ, né? Na RJ 106 e 104, ouvinte final de telefone 9929, falou, no sentido Maricá tá tudo tranquilo, mas no sentido Niterói, Rio de Janeiro, tá tudo parado. O que tá acontecendo? Os nossos ouvintes interagem conosco aqui, já trouxeram a resposta. O Silas Figueiredo passou por ali agora e mandou a mensagem de áudio explicando no 996236060. Bom dia, Francine, bom dia todos aí da Band News, um abraço aí no Mário, na Ágata. Francine, um carro quebrado ali, em frente, ali depois de Tribobó, quem vai sentido Niterói, em frente a Donep aproximadamente. O cara quebrou, soltou a roda lá, tá? Não tem nem como encostar o carro no acostamento. Tá na faixa da direita, sentido Niterói. Já tá trânsito já difícil de Tribobó até ali em frente a Donep, aqui, avisar o pessoal aí para fugir dessa rota aí que vai enrolar o meio de campo, viu? Chegou ninguém ainda, não tem polícia, não tem ninguém, bombeiro, não tem ninguém dando uma cobertura lá não, viu? Valeu, obrigado aí pela sua participação. Seu destaque agora, Agatha Meirelles. Mari, desculpa, ainda naquela região Alameda, São Boaventura, com boa movimentação, há um pouco de lentidão na Avenida do Contorno, o motorista perde um pouco de tempo por ali, mas já no acesso à ponte o trânsito melhora e o motorista não perde mais tempo. Ponte Rio-Niterói com 13 minutos de tempo de travessia. Na chegada ao Rio de Janeiro também ainda boa movimentação no viaduto do gasômetro, sem registro de retenção por lá, Fran. E tem participação no Facebook. facebook.com/Band News FM Rio, né, Mário? Tem o Wallace Lima. Bom dia, Mário. Gostaria que você falasse aí sobre a quantidade de buracos na linha vermelha em toda a extensão no trecho da Baixada nos dois sentidos. É nítida a diferença entre o trecho que vai do Fundão ao centro, a condição é bem melhor. Tá aí o recado do Wallace Lima na transmissão do Facebook Live da Band News FM. Tem aí também no WhatsApp mais? Claro, sempre. 996236060. Ouvinte Vitor Manhães falando que a Grajaú Jacarepaguá não apresenta dificuldades nesse momento. Então tá aí uma boa opção para você, motorista. Só ficar atento porque ainda tá amanhecendo, um pouquinho escuro por lá. Mas fique aí atento, porque o trânsito não tem dificuldades agora na Grajaú Jacarepaguá. Ainda falando ali da região próxima, falando de Vila Isabel agora, o Roberto Castelli
falou que passou pela 28 de setembro, Teodoro da Silva também não encontrou dificuldade. Agora a gente vai mudar de assunto. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e a esposa Adriana Anselmo não chegaram a embarcar na noite de ontem para Curitiba, onde está marcado o depoimento ao juiz federal Sérgio Moro hoje. Eles são esperados para a oitiva sobre um esquema de corrupção envolvendo obras do complexo petroquímico Comperge em uma ação da Lava Jato. O casal, no entanto, foi à base aérea do Galeão, mas não entrou no avião da Polícia Federal. E procurada, a PF não respondeu o motivo deles não terem embarcado. Cabral voltou à Superintendência da Polícia Federal, que fica ali na região portuária do Rio de Janeiro, e a esposa dele, a Adriana Anselmo, voltou para casa ali no bairro do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, onde ela cumpre prisão domiciliar. Nesta quarta-feira, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região havia determinado a volta da ex-primeira-dama à cadeia, mas um recurso da defesa manteve a prisão domiciliar. Detalhes agora, quem traz é a Analícia Soares. Uma decisão do desembargador Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, suspendeu a volta à prisão da ex-primeira-dama do Estado, Adriana Anselmo. O magistrado voltou atrás ao considerar um argumento da defesa da mulher de Sérgio Cabral. Para a lei, os advogados têm direito a apresentar os chamados embargos infringentes quando a decisão da Corte não é unânime. Nesta quarta-feira, no julgamento do pedido do Ministério Público Federal, que queria a revogação da prisão domiciliar, foram 2-1. Segundo a advogada Aline Oliveira, agora a defesa tem até 10 dias para apresentar os recursos. Ela permanece em prisão domiciliar até o julgamento dos embargos infringentes. Adriana Anselmo havia conseguido o relaxamento da prisão após uma liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça no fim de março para cuidar dos filhos adolescentes. Tem outras informações agora ao vivo com a Tayana de Oliveira. Bom dia. Bom dia, Mário. Pois é, e a Adriana Anselmo e o Sérgio Cabral, que vão ser ouvidos hoje pelo juiz federal Sérgio Moro em Curitiba. A Polícia Federal já foi até o apartamento onde a Adriana Anselmo cumpre prisão domiciliar no Leblon. Madrugada? Ela saiu de casa por volta das 5h30 da manhã. Já o Sérgio Cabral passou a noite lá na sede da Polícia Federal aqui no centro da cidade. Ainda não teve movimentação de saída dele em direção à base aérea do Galeão. A expectativa é que o avião que vai levar o casal para Curitiba deixa a base aérea do Galeão às 8 horas da manhã. Então tá aí, informação de momento para você, ouvinte da Band News FM, com a Tayana de Oliveira, que já vai falar aí sobre as paralisações do Rio de Janeiro previstas para amanhã, 6h10. O Grupo Roma não para de crescer na Tijuca e agora inaugura o mais moderno distribuidor Ford da cidade. E temos uma oferta de inauguração incrível para você. Novo Ford Ka 2018 por R$ 40.490. Preço de nota fiscal de fábrica, taxa zero e 3 anos de troca de óleo grátis. Acesse romaford.com.br ou venha nos visitar. Rua Uruguai 140, Tijuca. Na cidade somos todos pedestres. Dá pra fazer um seguro pro meu carro só pelo celular? Agora dá. Na Use você monta seu seguro do seu jeito, escolhe o que quer e paga só pelo que contratar. E o melhor, é tudo online, direto do celular e seu carro fica seguro na hora. Viu como é diferente? Quanto mais perguntas a gente faz, melhores respostas a gente tem. Seguro Auto Use. É online, é rápido, é fácil, é seguro tipo você. Baixe o app e faça o seu. Use é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora. Imagine ter um Mercedes-Benz, tudo que você espera de um automóvel premium com uma oportunidade que você não esperava. C180 Avantgarde por R$ 156.900 com taxa 0,99. GLA 200 Style por R$ 139.900 com taxa 0,99. Aproveite essa oportunidade e conquiste o seu. Visite uma concessionária e consulte condições com taxa 0,99 para toda a linha. É só até 30 de abril. Mercedes-Benz, the best or nothing. Na cidade somos todos pedestres. Para uma empresa ser produtiva, ela precisa eliminar desperdícios, ser mais eficiente e cumprir as obrigações legais. Pensando nisso, o SESI e o SENAI criaram um pacote de soluções integradas. Funciona assim. Nossa equipe visita sua empresa, identifica necessidades e indica o serviço ideal. Tudo isso para ela atender às leis e ser mais produtiva. Saiba mais em www.firjan.com.br/empresa mais produtiva.
Salve, salve galera, quem fala aqui é Tico Santa Cruz, Detonautas Rock Clube. No próximo dia 29 de abril, sábado, na Fundição Progresso, tem Detonautas Tijuana, Caio Correia e vários outros artistas por uma causa nobre. É o Rock por Alepo, para que a gente possa reverter toda a bilheteria para as crianças refugiadas na Síria. Participe, vamos com a gente. Um grande abraço, valeu. Sua Band News FM agora é 90.3. Sintonize! Para a Drogaria Venâncio, tão importante quanto cuidar da sua saúde é garantir sempre as melhores condições para você economizar. Aproveite a melhor seleção de produtos do Abril Saudável Venâncio e tenha mais qualidade de vida. Drogaria Venâncio, cuide-se sempre, economize agora. Oferecimento? Sabia que além de dor muscular, Dorflex também é para dor de cabeça? Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. É isso mesmo. Os vendedores da Volkswagen estão autorizados a fazer de tudo para fechar negócio com você. Confira nossas ofertas e venha negociar. Uptrack 2017 completo com desconto de 2.700 com taxa zero. E Fox Trendline 1.6 2017 completo com desconto de R$4.200 por apenas R$46.990 mais taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. Melhor negócio Volkswagen. Vale vir negociar. Vale porque é Volkswagen. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Preço e qualidade você encontra no especial Cozinhas e Banheiros Amoedo. Supermercados Mundial. Ofertas para todas as famílias. E Volkswagen. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. 996236060. Bruno passou pelo túnel Santa Bárbara no sentido centro, falou que não encontrou dificuldades, mais adiante ele já acessou a ponte Rio-Niterói, falou que também quem segue no sentido Niterói não encontra retenções nesse momento. Agatha Meirelles, tempo de travessia. 13 minutos, Mário. Tempo de travessia no sentido Niterói. No sentido Rio, 14 minutos. Já tem um pouco de lentidão no acesso à ponte Rio-Niterói, Mário. A gente volta já já com outras informações do trânsito aqui na programação da Band News FM. Fique à vontade para participar também no Facebook Live. Jonathan participando conosco. O Luiz Henrique também aqui interagindo. Luiz Almeida. O Luiz Carlos Davi França também escrevendo aqui, Elaine, o Douglas Ferreira, obrigado aí a todos. A gente agora tem informação de economia. Economia. Oferecimento Ibmec, protagonistas para o mundo. Para falar sobre divulgação da PNAD pelo IBGE com Luana Bernardes. 1,5 milhão de brasileiros não podiam sair do trabalho em que estavam por conta de dívidas, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015. A maior parte dos débitos, segundo o IBGE, era relacionada à alimentação ou transporte e estava concentrada na região sudeste. De acordo com o coordenador de trabalho e renda do IBGE, Simar Azeredo, a pesquisa não está relacionada ao trabalho escravo. A pesquisa ela dá nenhuma nuance de trabalho análogo à escravidão ou qualquer tipo de outra relação que possa não ser exatamente essa. A informação é bastante crua. Entre os cerca de 51 milhões de trabalhadores entrevistados, 58% não recebiam auxílio alimentação e 51% não recebiam benefícios sociais complementares. A maior parte das pessoas satisfeitas ou muito satisfeitas com o emprego que tinham eram homens brancos com mais de 50 anos e com nível superior completo. O percentual de mulheres satisfeitas só superou o de homens em 3 aspectos: salubridade, flexibilidade de horário e igualdade de oportunidade e tratamento no trabalho. A secretária Gisele Silva conta que conseguiu negociar com o patrão para trabalhar durante meio período e conseguir cuidar da filha. E eu não tinha ninguém para ficar com a minha filhinha. Eu pedi as contas, e acabou que a gente sentou para conversar e entramos num acordo para poder eu trabalhar meio período e eu ficar com a minha filhinha na parte da tarde. Ainda de acordo com a PNAD, o número de trabalhadores sindicalizados aumentou cerca de 11% de 2014 para 2015, o que representa um total de mais de 18 milhões de pessoas associadas a sindicatos.
Coloquei Claro na minha distribuidora de bebidas. E também contratei Net Empresas. Ganhei o dobro de internet no meu smartphone. Tenho internet de alta velocidade, minutos e torpedos à vontade. Agora, com tudo isso, virei um gigante do ramo. Vem pra Claro. Aqui sua empresa tem as melhores soluções. Acesse claro.com.br/PME e receba a visita de um consultor Claro. Os cuidados com a família começam na mesa. Afinal, eles merecem o melhor. Então sua família merece arroz Tio João. Selecionamos grão a grão para você ter sempre um arroz inteiro, sadio, sem defeitos, soltinho e com grande rendimento. Tio João tem uma extensa linha de arrozes para todos os gostos, momentos e famílias. A diferença é percebida no pacote e comprovada na panela. Arroz Tio João, na mesa e no coração dos brasileiros. 6 horas e 18 minutos, Tayana de Oliveira, tem muito ouvinte perguntando, todo mundo preocupado. Ontem era o que mais se falava quando fui buscar minha filha na escola. Será que vai ter aula? Porque tem escolas particulares aí se mobilizando através do sindicato, colégios públicos, serviço, transporte. O que tem de decisão já das categorias que pretendem paralisar amanhã? Olha, Mário, as categorias que confirmaram a adesão a esse movimento estão os bancários da cidade do Rio e também de Niterói, na região metropolitana, os agentes das polícias federal e rodoviária, além dos professores das escolas públicas e particulares e médicos que devem se organizar internamente de acordo com cada unidade de saúde. Motoristas e cobradores de ônibus da cidade também anunciaram que vão parar, assim como os profissionais do porto e do metrô. Todas as paralisações foram confirmadas pelos sindicatos de cada categoria. O ato principal está marcado para as 4 da tarde, com concentração na Igreja da Candelária, aqui no centro da capital fluminense. O Metrô Rio, a Supervia e a CCR Barcas informaram que vão operar normalmente. Se houver aumento de passageiros, as concessionárias estão preparadas para reforçar o contingente. Mário. Lembrando que pilotos e comissários de empresas aéreas de todo o país vão decidir hoje, né, se vão parar amanhã. A categoria tem assembleia marcada para as 4 da tarde. O presidente do Sindicato dos Aeronautas, Rodrigo Spider, avalia suspender também voos para Brasília na semana que vem. Categoria contra, por exemplo, a obrigatoriedade de 40 anos de contribuição, 65 anos de idade para homens e se aposentarem com um benefício integral. Tradicionalmente, esse é um setor onde os trabalhadores entram mais tarde no mercado, ou seja, pagam menos tempo o INSS. Mais uma regra internacional impede que pilotos com mais de 65 anos façam rotas internacionais. Sobre essa questão, né, até de algumas categorias decidirem só na véspera, Ricardo Boechat comentou ontem durante o Band News Rio, primeira edição. Não há, do ponto de vista do tema, desconhecimento público, a população sabe que esses temas estão em discussão, aliás, a população está muito mobilizada, muito atenta a esses dois assuntos, a quantidade de mensagens que a gente recebe é gigantesca, e o ato de protesto está convocado há mais de um mês. Como é que pode, quando você tem um receituário, não, um temário, já de conhecimento geral, ou seja, não há dúvidas quanto ao conteúdo do que você quer discutir, né? E quando você tem já uma data marcada para a greve há mais de um mês, como é possível que algumas categorias, alguns sindicatos, algumas confederações, ainda não tenham decidido se vão parar ou não? Por que eu estou reclamando disso? Porque é o seguinte, a greve é um direito inalienável do trabalhador, é uma conquista democrática e é algo que tem que ser defendido por qualquer pessoa que tenha compromisso com a liberdade. O direito de manifestação, o direito do trabalhador de parar, isso é receituário básico de qualquer democracia. Onde não há direito de greve, onde não há direito de organização dos trabalhadores, onde não há direito de a luta sindical, não tem democracia. Pode dar o nome que quiser, mas não é democracia. Então ninguém está contra a greve como fato histórico, como fato real. Também não estou discutindo se ela vai ter uma grande adesão ou uma baixa adesão. Isso é uma outra discussão, né? Adesão é uma coisa e mobilização é outra. É evidente que se você tira metrô, se você tira o trem, se você tira o ônibus, se você tira a barca,
Você imobilizou a população e aí tudo bem, ela está imobilizada, você não pode dizer que isso tenha sido adesão. Mas vamos lá, há 2 dias da greve ainda tem categoria que não decidiu se vai parar ou não. Por que essa demora? Por que essa aparente dúvida? Por que colocar o cidadão diante de um horizonte mais complicado ainda para ele? Porque uma coisa é você chegar para o cara com uma semana de antecedência e dizer, ó, no dia tal, não adianta ir para a estação do trem, não, que não tem trem. No dia tal, não adianta ir para o aeroporto, que não vai ter voo. No dia tal, não adianta você ir para a estação da barca, não vai ter barca. Ó, no dia tal, não adianta você mandar seu filho para a escola, porque não vai ter escola. Sabe aquela consulta que está marcada para o dia tal? Não vá no posto de saúde, porque não vai ter atendimento. Ok, o cara vai, se organiza, se vira, se planeja, sabe, se defende e tal, mas não. Eu fico enrolando com esse onanismo babaca até a noite da véspera. Para que essa covardia com as pessoas? Ah, não, covardia é a reforma da Previdência. Não, tudo bem, concordo, mas o que isso tem a ver com decidir a paralisação na noite da véspera? Uma greve que já está anunciada há 1 mês, discutindo temas há mais de 4 meses. Ricardo Boechat volta na programação da Band News FM ao vivo a partir das 7h30 da manhã para toda a rede e às 9h30 com o noticiário do Rio de Janeiro, claro, destaques da nossa cidade. Mandar um abraço aqui pro pessoal do Hospital do Exército, né? Ouvindo a Band News FM agora. Central do Exército em Benfica, ligadinhos aí, entre eles o Sebastião Marcelo, mandando aqui um bom dia pra gente, várias mensagens e ó, ele falou que tá sintonizado em 90.3. Então tá aí, já com repercussões aí do comentário do Boechat aqui, do ouvinte Freitas, né? Interagindo aqui no Facebook Live. Daqui a pouquinho, outras informações do Rio de Janeiro, tecnologia, o boletim também dos aeroportos, o panorama de momento para você que está com o voo marcado ou vai pegar o Santos Dumont ou o Galeão. Garanta sua energia com no break senoidais Engetron. Acesse engetron.com.br. Minuto Sebrae. 1 minuto dos pequenos negócios. Gabriela Guerçon faz pães especiais, sem glúten, lactose, leite, ovos e sem soja. A fábrica fica na Serra, no Espírito Santo. Assim que abriu a empresa, ela participou do Empretec, curso que ajuda a desenvolver as características empreendedoras. A gente começou fazendo entrega delivery para o cliente final. Era uma cozinha pequena que nós entregávamos. O projeto era que num período de 6 meses isso se transformasse numa padaria mesmo, uma confeitaria que atendesse o cliente final. Na hora que eu comecei a fazer o Empretec, eu vi que eu poderia ganhar escala se eu mudasse a estrutura do meu negócio. Eu decidi montar uma fábrica. Ela vende exclusivamente para a pessoa jurídica. Quer saber mais sobre o Empretec? Acesse sebrae.com.br. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Pousos e decolagens. Bom dia, Mariana Passos, tudo bem? Tudo bem, bom dia Mário, bom dia Francine. Oi. O Santos Dumont e o Galeão estão operando no visual na manhã de hoje e não tem atrasos ou cancelamentos. Então tudo tranquilo, apesar de que a cidade está em estágio de atenção desde ontem à noite, mas não chove, né? Nesse momento, pelo menos aqui em Botafogo. Você pelas câmeras aí do Centro de Operações, Agatha Meirelles, consegue observar chuva em algum ponto do Rio de Janeiro? Mais cedo você falava no boletim de alguns trechos aí com chuva, né? Exatamente, Mário. Chovia aqui no centro da cidade, na autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, chovia também no alto da Boa Vista. Nesse momento não chove, pelo menos pela minha observação aqui pelas câmeras da cidade. Nossos ouvintes podem contribuir mandando se há chuva na região deles, mas por enquanto não chove no município do Rio, Mário. Tá certo, e claro que daqui a pouquinho a Laura Ferreira vai trazer outras informações também do trânsito. Tem o nosso ouvinte, o Paulo Sérgio Mendes, que está lá em Cabo Frio, pode dar um panorama pela região dos lagos, ele que está transmitindo, está aqui passando informações, acompanhando a nossa transmissão no Facebook Live. Daqui a pouquinho a previsão com a Laura Ferreira, agora tecnologia. Tecnologia, com Morrison Lacerda e André Coutinho. O mundo dos investimentos é cheio de possibilidades. Calma aí.
Antes a gente tem aqui a coluna de tecnologia antes do intervalo comercial aqui na programação da Band News FM. Depois você ouve aí o Murilo Benício com o recadinho dele. Warrison, em breve teremos mais uma daquelas novidades que podem expor um pouco a nossa privacidade, mas por outro lado que pode ser muito útil também. Coutinho, a gente já tinha antecipado aqui nesse nosso espaço que vem aí uma alteração no WhatsApp. E, na verdade, essa alteração já vem aparecendo aí em outros aplicativos, inclusive no Google Maps, que é a possibilidade de você localizar em tempo real, ou seja, você acompanhar ali na tela do seu smartphone enquanto a pessoa se desloca, onde ela está. É claro que isso pode abrir aí muita discussão em torno de privacidade, etc e tal, mas também pode ser muito útil para você localizar uma pessoa com a qual você marcou um encontro, por exemplo, num lugar que vocês talvez não conheçam e que seja meio difícil de vocês se localizarem. Quer dizer, o smartphone aí, no caso o WhatsApp, pode ser uma coisa útil, né? O Google Maps já tem esse recurso e o WhatsApp já tem esse recurso também em versões beta. Ainda não chegou para os usuários, né? Ainda não tem uma data de quando isso vai ser liberado, mas a gente já testou esse recurso numa versão beta do WhatsApp e já está funcionando pelo menos para o aplicativo versão Android. Provavelmente, normalmente, a gente tem aí um mês e pouco entre você ter a fase beta e depois essa nova funcionalidade ser oferecida para todo mundo que usa o aplicativo. Então, deve chegar daqui a pouco, ainda nesse semestre, essa nova função para o WhatsApp, que pode ser útil, né? Claro, mas que também precisa tomar cuidado. Provavelmente você vai ter que escolher, é claro, quem você permite que saiba qual é a sua localização. Não vai ficar aberto para todo mundo, né? Não teria sentido. Mas, de qualquer maneira, é bom ficar atento, porque esses sistemas de localização, eles têm sempre um jogo duplo, digamos assim, né? Eles são muito úteis, é claro, mas eles também acabam coletando muitas informações das nossas atividades do dia a dia, né? Então, é uma utilidade por um lado, mas a gente tem que saber usar e preservar principalmente a nossa questão da privacidade, né? A privacidade digital, que é uma questão cada vez mais nevrálgica, cada vez mais sensível nos dias de hoje. E amanhã, sexta-feira, é dia de responder às perguntas dos nossos ouvintes. Tem alguma dúvida? Mande e-mail pra gente, tecnologia@bandnewsfm.com.br. O mundo dos investimentos é cheio de possibilidades. Por isso, na hora de investir, é fundamental contar com um especialista de verdade. A assessoria XP é ideal para você descobrir uma forma diferente de investir e cuidar do seu patrimônio. Tudo isso com a expertise de quem tem mais de 15 anos de mercado. Já são milhares de pessoas investindo com a assessoria XP. Você pode ser a próxima. Para cada investidor, existe uma XP. Descubra a sua. XP Investimentos. Para cada investidor, uma XP. Passa bucho, esfrega forte, taca cloro, detergente, taca álcool, taca fogo. Essa mancha na parede não sai. Com Baltec Zero Manchas, tudo é diferente. Marcas de mão suja, marcas de bola, não são mais problemas, fique contente. Eu nem acredito. Tinta acrílica Baltec Zero Manchas. A tinta que não suja e não mancha. Tinta acrílica Baltec Zero Manchas. Tira a sujeira, virou brincadeira de criança. Baltec Zero Manchas. Política. O plenário do Senado aprovou por 54 votos a 19 o projeto de lei que cria punições para casos de abuso de autoridade. Antes, o texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade, o que só ocorreu porque o relator Roberto Requião voltou atrás nos 2 pontos considerados mais polêmicos. O texto agora prevê que a divergência na interpretação da lei não configura por si só o abuso de autoridade. Outro artigo retirado é o que previa que qualquer pessoa ingressasse em uma ação de abuso de autoridade contra um juiz, procurador ou policial na forma de ação privada sem que houvesse uma ação pública antes. O professor de ciência política, da Universidade de São Paulo, José Álvaro Moisés, acredita que a possibilidade de que muitos não sejam reeleitos pode estar por trás deste movimento. Se eles não agirem, não resolverem, não responder, eles vão ser varridos. Eles vão ser literalmente varridos do cenário político, seja pelo lado das investigações, seja pelo lado do voto popular. Vamos falar do trânsito agora no Centro de Operações Rio, Agatha Meirelles.
na linha vermelha, trânsito bastante complicado nesse momento no sentido centro. Mais cedo tinha um acidente ali no entroncamento com a BR-040, já foi liberado, mas o trânsito ainda sofre reflexos. Mais à frente, na altura do Fundão, também retenção em direção ao centro da cidade, até o acesso ao elevado Paulo de Fronten. Mais cedo, no túnel Rebouças, entre as duas galerias do túnel, tinha uma van escolar enguiçada, mas já foi totalmente liberado no sentido Zona Sul. Trânsito por ali sem registro de retenção. Fran. E o Bruno mandou uma mensagem de voz para o 996236060 falando que já mudou aí a condição da ponte Rio-Niterói no sentido Niterói. Vamos ouvi-lo. Bom dia, Francine. Bom dia, Mário. No Pórtico 21, sentido Niterói. Tem um carro enguiçado do lado direito. Concessionária já chegou, é um Duster. Vinho já está sendo socorrido. Tudo ok. Fora isso, o trânsito fluindo bem. Bom dia a todos aí. Bruno Queiroz. Valeu, Bruno Queiroz, participando conosco aqui na programação da Band News FM. Deixa eu falar de futebol agora, porque ontem, pela Copa da Primeira Liga, o Fluminense entrou em campo às 7h30 da noite, em Xerém, no estádio Los Lários, Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Muitos raios, chuva também na região. O Fluminense saiu atrás. O Brasil de Pelotas abriu o marcador e conseguiu, com o Danielzinho de cabeça, marcar o gol de empate 1-1. Com o resultado, o Fluminense se classificou para as quartas de final da competição por conta de uma igualdade, o segundo colocado no grupo, mas por ter menos cartões vermelhos que o adversário, que é a equipe gaúcha. Então está aí o Fluminense classificado para a próxima fase da Primeira Liga. Jogou com muitos reservas, mas o Diego Cavalieri estava em campo. O Flamengo, pela Copa Libertadores, às 9h45 da noite, jogou contra o Atlético Paranaense, perdeu por 2-1, ainda está entre os classificados. O grupo está muito embolado, que é o grupo 4, o Furacão assumiu a liderança, o jogo foi em Curitiba. O Flamengo teve o desfalque do Everton, o Trauco jogou improvisado no meio de campo, o Ilharão marcou no finalzinho da partida para o Flamengo, e agora o grupo está embolado. O Flamengo tem próximo adversário, a Universidade Católica, aqui no Maracanã, e nesse jogo aí tem que vencer, não adianta, porque aí vai ficar muito complicado para o Flamengo se deixar para decidir fora de casa contra o São Lourenço da Argentina, time que o Flamengo goleou em casa logo na abertura da competição. Deixa eu trazer agora também a informação do Botafogo, que também jogou às 9h45 da noite, só que pela Copa do Brasil, um jogo contra o Sport no estádio Newton Santos, no Engenhão. Bruno Silva foi expulso logo no primeiro tempo. O Jair Ventura, treinador, surpreendeu na escalação, colocou o Sassá e o Guilherme, que é um jogador muito contestado pela torcida alvinegra, mas foi decisivo, marcou os 2 gols da vitória de virada, com direito à defesa de pênalti cobrado pelo Diego Souza. E o Gatito Fernandes, mais uma vez, esse cara pega muito, né? Ele salvando aí o Botafogo com a vantagem para o próximo jogo, 2-1 em casa, mesmo com um jogador a menos desde os 41 minutos do primeiro tempo. O Bruno Silva expulso de novo, né? Um cara que já deu um chute numa bola para atingir o árbitro no Campeonato Carioca e voltava aí de suspensão no Campeonato Carioca, agora expulso pela Copa do Brasil, não vai jogar a partida de volta lá em Pernambuco, no dia 31 de maio. Antes o Botafogo volta a campo no dia 2 de maio, terça-feira que vem, contra o Barcelona de Guayaquil, também jogando em casa, pela Libertadores. São 6h35, daqui a pouquinho tem a Laura Ferreira. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Todos nós. Mas para o Bradesco e para os brasileiros, mesmo nos momentos de hesitação, o que vale é dar o próximo passo. Foi assim em toda a nossa história, e assim vamos escrever nosso futuro. Você tem muitos motivos para seguir em frente, e um só banco. Bradesco. Pra frente.
Peugeot 2008 tem um estilo que vai atrair seus olhos, mas você precisa mesmo sentir na pele a experiência inexplicável de entrar no Peugeot iCockpit. E com teto panorâmico, dirigir vai ter sabor de liberdade. Aproveite Peugeot 2008 com parcelas a partir de R$ 699 e recompra garantida. Peugeot 2008, diferente em todos os sentidos. Agende já um Emotion Drive. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Peugeot. Quando sua empresa tem um problema, você também tem um problema. E ele acaba indo para casa com você. Você vai jantar com a família, brincar com os filhos e ele aparece. Mas se depender da Algar, você não vai levar problema para casa. A gente resolve antes, com soluções inovadoras e um atendimento como sua empresa nunca recebeu. Ema. Cada um tem seu problema. E a Algar tem a solução. Em TIC, agro, serviços e turismo. Algar, gente servindo gente. Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Oferecimento Café Evoluto. Tomar um café Evoluto é tudo de bom. Amigo ouvinte, o Parque do Flamengo foi criado entre 1954 e 1965 com terra do Morro de Santo Antônio. Foi inaugurado oficialmente dia 12 de outubro desse último ano, ou seja, há exatos 50 anos, pelo então governador Carlos Lacerda e dedicado às crianças do Rio de Janeiro. É o maior parque urbano do mundo com 1.200.000 metros quadrados de área ganha ao mar, sendo mais de 900.000 metros de área verde. Um verdadeiro pulmão na Zona Sul e excelente área de diversão para crianças e adultos. Quer ter um bom plano de saúde? Então escolha o Assim Saúde, porque ele tem a maior rede própria de hospitais e centros médicos todos no Rio, além de ampla rede credenciada. Porque o Assim tem mais de 400.000 clientes e 3.000 empresas. Porque o Assim garante atendimento. Porque o Assim tem interesse de cuidar de você e de sua família. Você sabia que o Assim é assim? O Assim Saúde está esperando você de braços abertos. Ligue já 2102-9787. É tempo de levar direção hidráulica, retrovisor tilt-down, sensor de ré, malas de couro, assento infantil para até 20 quilos, guarda-sol articulável com cadeira, chuteira com travas de ferro. É tempo de um carro que leva o que você precisa e também tudo de você. Gran Siena 2018 completo, com versões a partir de 41.990 ou entrada de 12.600 e saldo em até 60 meses. Aproveite! É tempo de Fiat. Malas de couro, assento infantil, guarda-sol e chuteira não incluídos. Pedestre use sua faixa. Você pode contar com uma empresa especialista em multas de trânsito, lei seca e suspensão do direito de dirigir. Cabricop Recursos de Multas de Trânsito. São advogados especializados no Código de Trânsito Brasileiro, preparados para te orientar, defender e representar seus direitos. Dê um ponto final em seu processo de suspensão do direito de dirigir e em suas multas, incluindo lei seca. Cabricop Recursos de Multas de Trânsito. Defenda-se com quem entende. Informações 3177-3124. 3177-3124. Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Preço e qualidade você encontra no especial Cozinhas e Banheiros Amoedo. Supermercados Mundial. Ofertas para todas as famílias. E Volkswagen. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. 996236060, participação dos nossos ouvintes, informando que nesse momento a Rua Álvares de Azevedo, no Jacaré, que é um dos acessos ali, umas rotas importantes para o túnel Noel Rosa, está interditada no momento pela Polícia Militar, porque acontece uma operação no local, inclusive há relatos de tiros na região. Então atenção motorista, quem mandou a mensagem para a gente foi o nosso ouvinte que se identificou aqui como Bahia. Ouvinte Bahia fazendo contato conosco, seu destaque no Centro de Operações, Ágata. Mário, consigo observar a retenção na Rua Álvares de Azevedo, bem
aonde nossos ouvintes informam de tiroteio. O motorista que puder evite a região, viaduto de Benfica também ali naquela região, com bastante retenção, então o motorista vai encontrando lentidão. Falando ainda da Zona Norte, em Vila Isabel, Boulevard 28 de Setembro, Rua Teodoro da Silva, com boa movimentação, acesso à Avenida Radial Oeste, também sem registro de retenção até o momento no sentido centro da cidade. Mário. Ok, a gente agora vai com a previsão do tempo. Band News. Tempo. Bom dia, Laura Ferreira, tudo bem? Oi, Mário, bom dia, tudo bem? Vocês? Tudo bem. 6h41, tinha ouvinte pensando, será que a Laura vai ou não vai hoje? Vai, é porque também tem outros compromissos, tem os comerciais a pagar. Um pouquinho, né, Mário? Não, mas atrasamos. Nós, né? Perguntinhas de ouvintes, vamos lá, Francine Perguntinhas, Augusto. duas, Laura. A Sirlene vai viajar no feriadão, vou ver se eu vou conseguir falar o nome aqui da cidade, hein? Ai, meu para Deus. Aiuruoca, no sul de Minas, e quer saber se existe aí a possibilidade dela se preparar, botar agasalho ou não na bolsa, como é que fica o tempo? Eu também não sei exatamente onde é Aiuroca, é isso? É Aiuruoca. Mas se é sul de Minas... Mas fala de Minas Gerais, né? Isso, então isso que eu Mais falar. fácil. Já que é no sul de Minas, aí a massa de ar polar vai avançar por lá também. Sul de Minas é até mais frio que o Rio de Janeiro, não comparando com os trechos de serra, mas litoral. E aí a temperatura vai ficar baixa sim. Então põe agasalho na mala, porque vai precisar. Na verdade, eu não sei se já estão sentindo o ar um pouquinho mais frio, mas ele já começa a avançar pelo sudeste do país. E aí, no fim de semana, vai ser predomínio do ar frio mesmo. Se bem que a gente vai ter tempo aberto. Então, o que acontece com o tempo aberto? O sol aparece, né? E aí, à tarde, se você ficar embaixo do sol ali, dá uma esquentadinha. Mas nada que chame muita atenção, não. Vai ser um fim de semana frio, com cara de inverno já nesse meio de outono, que é normal para a estação. Mas pelo menos sem chuva, porque um feriado, né? Um fim de semana prolongado, com frio e chuva, aí ninguém consegue aproveitar muito. Eu sei que sempre tem um ouvinte ou outro que fala, não dá para reclamar de chuva, a gente precisa nessa época do ano, é verdade. A gente está falando só de uma condição de tempo aproveitável, né? De um feriado, de um fim de semana. Então, pelo menos tem frio, mas sem chuva. Hoje é o dia de chuva. Não só no sul de Minas, mas também no Rio. Nesse momento, Santos Dumont está registrando chuva. Chuva fraca, mas está lá. O tempo bastante instável, inclusive visibilidade restrita, não a ponto de fechar o aeroporto por enquanto, mas já com uma névoazinha, uma visibilidade mais prejudicada. 24 graus agora. Por enquanto, não dá para reclamar de frio ainda não, mas a máxima hoje é de 28, no máximo 29, ainda fica um pouquinho abafado pela manhã e Ontem depois choveu forte aqui no Rio, até na Então, Baixada, Xerém, muitos raios, mas o que você falou, a temperatura agora está de 24 graus. Tá ventando aqui. Tá até ventando, mas ainda tá aquele vento abafado, não tá a temperatura caindo, como você disse, que na sexta-feira vai fazer mais frio, vai né? fazer mais frio, Hoje, sexta, sábado. pode ser que ao longo do dia fique com a temperatura Sim. mais amena, né? Durante a tarde começa a entrar o vento mais gelado. Por enquanto ele não entrou. Por enquanto que a gente tem a influência da frente fria só. Lembrando que a frente fria traz a chuva e depois vem a massa de ar polar que traz o frio. Então, por enquanto, a gente está sob influência da frente fria no Rio de Janeiro. Você falou da chuva forte ontem, quando eu fiz o Jornal da Band ontem ao vivo para falar até dessa frente fria, que infelizmente tivemos uma tragédia lá em Santa Catarina. E aí, no momento em que eu fiz a entrada com o Boixá, estava chovendo muito na região da Costa Verde e essas instabilidades estavam avançando exatamente em direção à Baixada. Então existia esse alerta aí para o Rio de Janeiro com possibilidade de chuva forte realmente na noite de ontem. E aí seguiu durante a madrugada, a chuva perdeu um pouquinho de intensidade, mas agora, olhando os radares meteorológicos, tem vários pontinhos de chuva bem espalhados entre os trechos de serra, Baixada, Costa Verde já nem tanto, já é uma chuva mais fraca, mas tem também região de Mangaratiba até Itaguaí com uma linha de instabilidade mais moderada e agora a chuva indo também em direção à região dos lagos e depois norte e noroeste fluminense. Então hoje tempo instável, chuva a qualquer hora do dia e essa temperatura que vai começar a cair a partir da tarde. E aí segue essa condição mesmo, Mário, a sexta e o sábado com temperaturas mais baixas, amanhã ainda pode chover um pouquinho, mas já no fim de semana começa a abrir. Atenção, porque a Marinha emitiu um alerta, possibilidade de ressaca. Mar agitado, Mar agitado, as ondas podem passar de 2,5 metros, em alguns pontos até 3 metros.
metros. Então fica aí o alerta. Ninguém provavelmente vai para a praia no sábado e no domingo talvez durante a tarde, quando a temperatura começa a subir um pouquinho. Mas até lá daí o mar já volta a ficar mais calmo. Segunda-feira, feriado, já com tempo bem mais aberto, mas ainda com frio, viu? Inclusive de sábado para domingo e depois de domingo para segunda, a gente pode ter a madrugada mais fria do ano na cidade do Rio de Janeiro. Para quem gosta de frio, Serra com termômetros abaixo dos 10 graus. Mari. Você já respondeu aí a segunda dúvida dos nossos ouvintes, que era justamente no feriado. Aí a Cláudia Paixão ia fazer um bolinho, vai fazer com o filho dela na Lagoa Rodrigo de Freitas, então dá para aproveitar, mas leva um casaquinho. Né? Exatamente. Chuva mesmo, que poderia atrapalhar, não vai ter não, mas a gente tem uma condição de temperatura mais amena mesmo para os próximos dias aí no Rio de Janeiro. Laura, a gente volta a conversar amanhã nesse horário, um pouquinho mais cedo, ali por volta de 6h30, 6h30 e poucos. Combinado. Um beijo para você, bom trabalho, bom tá? Bom trabalho, gente. Beijo, tchau. 6h46, atrasadíssimos agora com José Simão. Boemba, boemba, com José Simão. Oferecimento Chatuba, Festival Multimarcas Chatuba, as melhores marcas com os menores preços. E Cabricop, recursos de multas de trânsito. Defenda-se com quem entende. 3177-3124. Trilha, presidente, porque eu percebi que tem que ser um momento de contrição, né? Momento de contrição. Uau. É a oração do Temer. Presidente José Simão. Os marcheiros de Campinas, que eu conheço muito bem, eles me mandaram a oração do Temer para passar as reformas. Pois não, presidente. Hoje o Temer, o Frank Temer, acordou bem cedinho, se ajoelhou e orou. Beuzebu Munhacra Munhão. Esqueleto e forças do mal, não me deixem agora na mão, não me deixem levar esse pau. Beuzebu Munhacra Munhão, esqueleto e forças do mal, não me deixem agora na mão. Não me deixem levar esse pau. Agora, excelência. Pois não. Excelência, você viu que o marqueteiro João Santana, na delação, aí nos depoimentos dele para Lava Jato, contou que em 2010... Como é que é a história, presidente? Está aqui, eu tenho a manchete da matéria. Então vai. Foi, aliás, a grande novidade, né? Isso, é claro. Santana diz que reduziu a aparição de Temer por imagem ligada ao satanismo. Beuzebu Munhacra Munhão. Ô Brechá, nós tivemos o primeiro presidente operário, depois a primeira presidente mulher, e agora o primeiro presidente satanista. A melhor casa do mundo, com Inês de Castro. Oferecimento Souvenir. Se faz diferença para você, a gente faz. Mudam as estações, a gente muda o guarda-roupa e por que não mudar também um pouco da cara da nossa casa? Não tampe os ouvidos não, pensando que a gente vai te sugerir uma reforma completa. Dá para fazer uma mudança pequenininha e conseguir um resultado inesperado, surpreendente. Mudando a cor das portas, por exemplo. Ou das portas e das janelas. Pensa na sua casa que está toda em tons de areia, aquela bem básica, janelas em madeira natural. Você pode conseguir uma grande transformação esmaltando as portas e as janelas em tom índigo, que é aquele azul mais fechado, elegante, modernão. Ou, se preferir, uma versão mais vibrante, amarelo manga, por exemplo. Além de deixar a sua casa com uma cara moderna, você ainda garante mais proteção para as portas e as janelas. Pensa numa tinta completona. Se você pensou na Souvenir Fosco Completo, pensou direitinho. Com a tinta Premium Souvenir Fosco Completo, as imperfeições das suas paredes desaparecem, mas o acabamento fosco com mais cobertura e menos demãos é garantido. Escolha Souvenir Fosco Completo e garanta o acabamento fosco sem imperfeições. São 1.500 opções de cores para você escolher. Souvenir, se faz diferença para você, a gente faz.
10:07. Voltando a falar sobre o tiroteio no Jacarezinho que impacta o trânsito ali no bairro da Zona Norte, pelo 2542-2132. Quem participa conosco? Qual é o ouvinte que telefonou para a rádio? Tayana de Oliveira. Mário, eu conversei agora há pouco com o Domingos Miranda. Ele disse que a rua Álvaro de Azevedo está bloqueada pela polícia e por isso quem deixa ali Maria da Graça para acessar o túnel Noel Rosa encontra dificuldades no trânsito, já que há congestionamento nas ruas no entorno ali dessa Álvaro de Azevedo, Mário. Álvaro de Azevedo, então, com um bloqueio. Um destaque no WhatsApp. Ainda complementando essa informação, o Cauê mandou mensagem para o 99623-6060, falou que ali no entorno do Jacarezinho, todas as entradas cercadas ali pela polícia militar e o viaduto de Benfica está parado, que dá acesso por ali. Então o nosso ouvinte falou que não é uma boa opção agora por conta aí dessa operação policial na região. Viaduto de Benfica com o trânsito parado. A Agatha Meirelles daqui a pouquinho trazendo outras rotas alternativas para você, ouvinte da Band News FM. Antes, a gente tem aqui também na Band News FM Seus Filhos. Seus Filhos, com Roseli Saião e Ayana Freitas. Oferecimento Drogaria Venâncio. A gente sabe cuidar de você. Que tal doar algumas horas do dia para ajudar uma mulher que acabou de se tornar mãe? Essa é a proposta da ONG Temos de Falar Sobre Isso, uma iniciativa que tem por objetivo reunir mulheres de todo o país que estejam dispostas a ceder algumas horas de suas rotinas para auxiliar novas mães, seja cuidando do bebê, seja dando uma mãozinha na casa, seja servindo de ombro amigo. A ideia partiu da experiência pessoal da Thaís Simino, de Porto Alegre, que virou mãe 3 anos atrás e se sentiu muito sozinha mesmo durante a gravidez, porque na época ela morava em outro país com o marido. Você sempre comenta aqui, Roseli, sobre a importância de a mãe ter uma rede de apoio, né? Por que isso é tão importante até antes, né, de a mulher se tornar mãe durante a própria gravidez? Primeiramente porque nós somos seres sociais, né? O relacionamento interpessoal é fundamental na nossa vida. Quando nós vivemos uma crise, e uma gravidez é uma crise, e crise não no sentido pejorativo, como a gente já acostumou a dar, mas no sentido de transformação, de mudança, radical às vezes, nada melhor do que pessoas que gostam da gente, que a gente gosta ao nosso lado, para que a gente enfrente melhor esses momentos e tire o melhor deles, né? Nós temos vivido de uma maneira bastante isolada, voltada ao individualismo que a gente fala dos nossos dias, né? E isso aos poucos foi acabando com essas redes, tanto familiares quanto de amizades, de amigos. Então é difícil as pessoas frequentarem os seus parentes de uma maneira assim tranquila, amigável, sempre tem discussão interna, às vezes, interna da pessoa com a própria pessoa, que não gosta do que fulano falou, ou do que ciclano disse a respeito da gravidez ou do que será o filho. A gente precisa ser mais tolerante com a opinião dos outros, porque a companhia dos outros, principalmente nesses momentos da gravidez, do nascimento de um filho, é fundamental para que a gente se sinta apoiada, acolhida e dê conta melhor da nossa tarefa. Tá aí, você pode escrever para cá para os seus filhos, é só enviar o seu e-mail para seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Venha na Mega Store Roma Peugeot Tijuca, na Rua Uruguai 144. Novo Peugeot 2008, diferente em todos os sentidos, com parcelas a partir de R$ 699 e recompra garantida. Só na Roma Peugeot você ganha 3 anos de troca de óleo e filtro. Visite também a Roma Peugeot Centro, Rua Frei Caneca 125. Agende em nosso site seu Emotion Drive e faça sua revisão programada. romapeugeot.com.br. Roma, sua concessionária Premium Peugeot agora na Tijuca. Na cidade somos todos pedestres. O que você faz quando precisa realizar uma operação de câmbio para sua empresa? Conte com quem é especialista no assunto, o Banco Confidence. A garantia de ter uma equipe com foco total em câmbio para entregar conveniência, agilidade e segurança em todas as suas operações internacionais.
seja para o fechamento de câmbio de uma importação, exportação ou um pagamento internacional. Um lugar onde você sempre encontra a solução ideal. Banco Confidence. Agilidade em câmbio para o sucesso de seus negócios internacionais. bancoconfidence.com.br. Economizar até 20% em telefonia está nas suas mãos. Faça as contas e traga sua empresa para a Nextel. Economia, qualidade e a velocidade 4G que você precisa. Tudo isso com a melhor operadora de telefonia móvel do Brasil. Acesse nextel.com.br/sua empresa para agendar uma visita com um de nossos consultores ou ligue 1050. Informe publicitário. Atenção! Amanhã, 28 de abril, a escola particular vai parar. O governo quer desmontar a Previdência Social, o ensino médio e tirar os direitos dos trabalhadores. Sim pro Rio, em defesa da educação e da aposentadoria especial do professor. Amanhã não haverá aula. A escola particular vai parar. Nenhum direito a menos. Sindicato dos Professores. Sim pro Rio. Melhor negócio da Volkswagen em abril é no Grupo Casal. Aqui não tem venda perdida. Nossos vendedores estão autorizados a fazer de tudo para fechar negócio com você. Confira e venha negociar. Up com taxa zero e bônus de até R$ 2.700. Fox 1.6 com taxa zero e bônus de R$ 2.300. Melhor negócio é aqui no Grupo Casal, São Gonçalo, 2702-5000. grupocasal.com.br. Vale porque o Grupo Casal é Volkswagen. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Participe do primeiro Festival da Matemática no Rio de Janeiro. Serão 4 dias com várias atividades interativas para pessoas de todas as idades. Venha conhecer a matemática de forma divertida. Você e sua família vão sair de lá sorrindo. Não perca! Entrada gratuita. De 27 a 30 de abril, Escola Eleva Botafogo, Escola Sesc Barra. Veja a programação no site festivaldamatemática.org.br. Patrocinador oficial BNDES. Apoio Ministério da Educação, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Governo Federal. Realização IMPA e SBM. Sua viagem com Ricardo Freire. Oferecimento Litoral Verde Viagens. Promoção de aniversário com ofertas exclusivas. litoralverde.com.br. E Cultura Inglesa. Matricule-se já. 4003-5132. Bem-vindo a bordo. Sua viagem está essa semana falando de Cartagena de Índias, a incrível cidade colonial da Colômbia, que, no entanto, tem um defeitinho. Apesar de estar no Caribe, oferece uma experiência de praia inferior àquela que a gente tem aqui no Brasil, seja no Nordeste, na costa entre Rio e São Paulo ou em Santa Catarina. O que fazer, então, para incorporar sol e praia a essa viagem? Bom, sem sair de Cartagena, dou duas ideias. Uma é cacifar algum dos passeios de barco mais caros, que levam a hotéisinhos bacanas em praias tranquilas. 2 exemplos. A Isla Coralina fica a 50 minutos de barco e custa 200 mil pesos por pessoa, uns R$230 por pessoa com almoço. Já o Hotel Blue Apple fica numa praia bem comunzinha, mas é um lugar muito charmoso, com piscina e DJ. Passar o dia lá custa 150 mil pesos por pessoa, uns R$175 com almoço. Dá 30 minutos de barco. Você também pode pegar essa grana e somar a sua verba de hospedagem, passando tipo assim, os últimos 2 dias num hotel muito bacana com piscina no centro antigo. O Hotel Movit tem uma piscina bacana no terraço. Se você estiver podendo, o Sofitel Santa Clara funciona no antigo mosteiro e é o mais classudo da cidade. Tem uma piscina enorme. Outra possibilidade, sem pegar avião, é aproveitar as praias do Parque Nacional Tayrona, que fica perto de Santa Marta, 4 horas de Cartagena pela estrada. Dá para ir de van, de ônibus ou de tour. Você pode se hospedar em Santa Marta e ir voltar todo dia para o parque, ou se hospedar numa pousada ou hotel na região do parque. Daí você volta de avião de Santa Marta direto para Bogotá e de lá para o Brasil. Mas para quem faz questão de praias 100% caribenhas nessa viagem, então o negócio é combinar Cartagena com algum destino do Caribe. O mais em conta é San Andrés, que também pertence à Colômbia. A Latam e a low cost Viva Colômbia tem voos diretos entre Cartagena e San Andrés. Caso você procure um destino menos massificado do que San Andrés, pense em outras 2 ilhas próximas, Aruba
e Curaçao. Dá para ir via Bogotá com a Avianca ou num itinerário mais curto via Panamá com a Copa. Aruba tem um jeitão mais americanizado, enquanto Curaçao é uma ilha que mistura a cultura local com uma forte influência holandesa. Amanhã eu falo de permanências, melhores épocas e como incluir Bogotá na viagem. Vai por mim! Viagem na viagem! Você ouviu Jornal Band News Rio Notícias da Manhã. Oferecimento PUC. Ensino e extensão PUC Rio. Conhecimento para a vida. Nos acréscimos. Seu caminho. 2 carros enguiçados na linha vermelha no sentido centro da cidade. Informação do nosso ouvinte Clemilson Cunha. Um na faixa da esquerda, logo no acesso, e outro na faixa da direita, mais à frente, na altura de Vigário Geral. Agatha Meirelles. A alternativa é a Avenida Brasil, que apresenta melhores condições no sentido centro, um pouco de lentidão na altura da Penha, mas depois o motorista segue sem dificuldades, Mário. Francine. Ainda a participação dos nossos ouvintes. Atenção, quem passar ali pela Avenida Santa Cruz, o nosso ouvinte final de telefone 6564 fala que tem um porco solto ali logo depois da Eterge, no sentido Campo Grande, ali para Bangu. Então, atenção, motorista animal ali na via, Avenida de Santa Cruz. Agora, notícias do país e do mundo. Já vou trazer informações para vocês de futebol. Até já! Informação o tempo todo. 7h02, bom dia para você ligado na programação da Band News FM. Vamos que vamos com a atualização dos principais destaques, começando com a informação de Brasília. Fala, Isabel Mega. Aprovado na Câmara, o texto da reforma trabalhista agora segue para análise do Senado. Foram 296 votos favoráveis e 177 contrários. Um placar que indica que o governo precisa reforçar a articulação para ter os 308 necessários para aprovar o texto que vem logo mais, o da reforma da Previdência. A espinha dorsal do projeto da reforma trabalhista é a prevalência dos acordos coletivos sobre a legislação atual. Agora mais informações chegando de Brasília. Fala João Pedro Melo. E segue para a Câmara dos Deputados o projeto de lei relatado pelo senador Roberto Requião, que trata do abuso de autoridade, já que ontem, após a exclusão de 2 artigos polêmicos, o texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado. A proposta prevê punições para todos os agentes públicos e entre os trechos suprimidos está o que abriria caminho para a abertura de processos contra juízes por divergências de interpretação. Ainda ontem, o Senado avançou na análise da PEC que termina com o foro privilegiado. Ao todo, foram 75 votos favoráveis e nenhum contrário. Mas o caminho até a aprovação final ainda é longo. É preciso mais uma votação no plenário da Casa e depois mais 2 na Câmara. Rio de Janeiro, Tayana de Oliveira. A ex-primeira-dama do Rio, Adriana Anselmo, deixou o apartamento onde mora, na zona sul da cidade, por volta das 5h30 da manhã. A advogada e o marido Sérgio Cabral serão ouvidos hoje pelo juiz federal Sérgio Moro, em Curitiba. Ontem teve uma decisão no Tribunal Regional Federal e o desembargador Abel Gomes suspendeu a volta à prisão de Adriana Anselmo. O magistrado voltou atrás ao considerar um argumento da defesa, já que a decisão da corte não foi unânime. No julgamento do pedido do Ministério Público Federal, que queria a revogação da prisão domiciliar, foram 2 votos a 1. Temos mais informações agora, chegando com a nossa reportagem diretamente de Curitiba. Fala, Yara Magione. A gente fala de Operação Lava Jato. O advogado de Antônio Palocci, José Roberto Batóquio, disse em nota que até o momento não foi comunicado de qualquer decisão do ex-ministro de firmar um acordo de delação premiada com a força-tarefa da Lava Jato. Fontes ouvidas pela Band News Curitiba apontam que o petista contratou um escritório de advocacia aqui da capital para negociar um acordo de colaboração. Palocci está preso desde setembro do ano passado, acusado de receber em nome do PT propinas pagas pela empreiteira Odebrecht. E ainda sobre a operação, o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro está marcado para daqui 2 semanas, dia 10 de maio. O encontro deveria acontecer na quarta-feira da semana que vem, mas foi remarcado a pedidos da Polícia Federal e da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Os órgãos pediram mais tempo para preparar o esquema de segurança da audiência.
De Belo Horizonte, fala Leonardo Leal. O goleiro Bruno vai dividir a cela com cerca de 30 pessoas em um presídio de Varginha, no sul de Minas, assim que a justiça expediu um mandado de prisão contra ele. Até o encerramento dos trabalhos no fórum da cidade ontem, o documento ainda não havia saído. O presídio, que está superlotado, abriga hoje cerca de 270 detentos, sendo que o ideal seria 90. A defesa de Bruno informou que ele vai se entregar. A rodada da Libertadores, os times do Brasil, do Rio de Janeiro, fala Mário Dias Ferreira. Com a derrota de 2-1 em Curitiba para o Atlético Paranaense, o Flamengo agora é o segundo colocado da chave 4, que é liderada pelo Furacão. Também pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, o Atlético Mineiro venceu em casa o Libertad do Paraguai por 2-0. Já em Montevidéu, o Palmeiras bateu de virada o Peñarol por 3-2. No fim do jogo, uma confusão generalizada tomou conta do campo e depois da arquibancada. Jogadores trocaram agressões no gramado. Na torcida, os uruguaios tentaram invadir a área destinada aos brasileiros e atiraram objetos contra os palmeirenses. 7h06. Band News.